Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro que está dando o que falar, Energia Cerebral. A proposta dele é bem ousada e nos faz questionar tudo o que a gente sabe sobre saúde mental. Pensa comigo, e se a raiz da ansiedade e da depressão não estiver só na nossa mente, mas no metabolismo das nossas células? Para começar, vamos a uma pergunta que parece simples, mas não é. O que faz com que o estresse normal do dia a dia, aquela correria, de repente vire um transtorno de ansiedade? Onde é que está a fronteira exata entre uma coisa e outra? Porque, vamos combinar, todo mundo sente essas coisas. Ansiedade antes de uma apresentação importante, tristeza quando algo dá errado, são reações super-humanas, super normais. O livro deixa isso bem claro. Sentir isso não é um problema. A grande questão é entender essa linha tênue que separa o que é normal do que vira um transtorno. E o pulo do gato, segundo o autor, não é o sentimento em si, mas o contexto e a intensidade dele. É quando uma reação fica desproporcional, sabe? Ou quando ela simplesmente não vai embora. É nesse momento que a gente cruza a linha e isso pode ser um sinal de que tem um mecanismo mais profundo em jogo. Ok, e que mecanismo seria esse? É aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. O Dr. Palmer propõe uma teoria que unifica tudo, uma ideia que conecta os pontos de um jeito completamente novo. E aqui está, a tese central do livro, dita de forma bem direta. A ideia é que os problemas de saúde mental são, na sua essência, problemas como o metabolismo das nossas células cerebrais. Mas calma lá, antes de pensar que estamos falando só de dieta e calorias, a gente precisa ampliar um pouco o nosso conceito de metabolismo. Não é só sobre isso. Metabolismo é basicamente o sistema operacional da vida. É o que gerencia a energia e o funcionamento de cada uma das nossas células. E essa analogia aqui é perfeita. Pensa no metabolismo como se fosse o trânsito de uma cidade gigante. Se um único carro quebra numa ruazinha, o que acontece? O caos se espalha. Pode parar bairros inteiros, né? No nosso corpo, a lógica é parecida. Um probleminha metabólico pode criar um efeito dominó e gerar consequências enormes. Beleza, se o metabolismo é o trânsito, quem é que controla esse trânsito todo? O livro aponta para um componente muito específico dentro das nossas células que funciona como uma verdadeira central de comando. E as grandes protagonistas dessa história são as mitocôndrias. A gente até lembra delas das aulas de biologia, as usinas de energia. Só que elas são muito mais do que isso. Elas são as verdadeiras gerentes do nosso metabolismo. A saúde delas é simplesmente fundamental para tudo. Certo. Agora que a gente já entendeu a importância das mitocôndrias, podemos voltar àquela pergunta do início. Como exatamente um estado mental que é normal acaba se transformando em um transtorno? A resposta começa aqui. Cada pensamento, cada emoção, cada momento de estresse, tudo isso vem com uma conta de energia. E quem é que paga essa conta? Exatamente, as mitocôndrias. Elas estão lá, trabalhando sem parar para sustentar tudo que a gente vive. E aqui a gente vê a reação em cadeia. Primeiro, o estado mental, como o estresse, gasta energia. Se esse estresse vira crônico, ele começa a sobrecarregar as mitocôndrias, que podem começar a falhar. Essa falha, essa crise energética, desregula o cérebro. Alguns circuitos ficam hiperativos, outros hipoativos. É nesse ponto que um simples estado mental cruza a linha e vira um transtorno. E o mais interessante é que essa mesma disfunção pode se manifestar de duas formas totalmente opostas. Se ela superativa os circuitos do cérebro, o resultado pode ser ansiedade, agitação. Mas se ela desliga esses circuitos, o resultado pode ser depressão, fadiga e aquela famosa névoa mental. E aí chegamos na afirmação mais poderosa do livro. Dizer que a disfunção mitocondrial é necessária e suficiente é algo muito forte. Significa que, segundo essa teoria, ela não é só mais um fator que contribui. Não, ela é a condição central. Sem ela, os sintomas não apareceriam. E, ao mesmo tempo, ela sozinha já conseguiria explicar tudo. E essa nova forma de olhar para o problema, através do metabolismo, oferece um jeito revolucionário de entender todos aqueles fatores de risco que a gente já conhecia. De repente, coisas que pareciam desconectadas, como genética, trauma, dieta, sono, inflamação, até nossos relacionamentos, tudo isso começa a fazer sentido junto. Todos esses fatores, de um jeito ou de outro, convergem para um único caminho. Eles impactam diretamente a nossa saúde metabólica e a função das nossas mitocôndrias. E quando a gente entende esse caminho em comum, a gente ganha um novo mapa. Em vez de ficar só apagando o incêndio e tratando os sintomas isolados, esse mapa aponta direto para a raiz do problema, a saúde metabólica. E isso, claro, abre um mundo de novas abordagens de tratamento e prevenção.
Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. Se a gente começar a encarar a saúde mental como na verdade, saúde metabólica, o que isso muda? Como isso pode transformar a maneira como a gente trata e previne esses transtornos no futuro?